Olha, você conhece o grupo já, Marina Samovic? Você já tem noção do que somos nós e tal? Eu conheço. Há quanto tempo vocês existem? 25 anos, esse é o nosso 25º É, ano. eu conheço. Eu fui assessora do vereador Floriano Pêsaro Ah, ele era muito durante os amigo 6 nosso, anos vem que ele estava aqui. na Câmara. Ele veio Então eu aqui conheço várias muito vezes. vocês. Eu estava só querendo conferir se era mesmo, mas eu achei que era. Ah, então, acho que eu me lembro de Foi você. muito. É, Era Rosa, não era? isso. Sônia, tinha Sônia. Olha, É um time eu bom. fui todas as reuniões que ele ia, era eu que ia do lado dele. Agora estou me lembrando de você. Ele trouxe o Serra aqui Quando, quando quando as o pessoas Serra me era veem, prefeito. elas lembram porque eu sou muito alta, né? É, Então é mais fácil de identificar. eu me lembro quando o Serra teve aqui, quando o Serra foi prefeito, o Floriano trouxe ele aqui para ouvir a gente, sentou na reunião. Você devia estar junto nesse dia, acho que você devia estar junto. Nessa época, eu não sei, porque nessa época eu trabalhava na secretaria de assistência com ele, mas foi quando ele virou vereador que eu fiquei muito. Daí eu fiquei do lado dele o tempo inteiro. Ele foi muito atuante com a gente, viu? Ele tinha um É? trânsito Foi? bom com as subprefeituras. A gente todo ano tinha É. reunião de planejamento. Você lembra das nossas reuniões Sim, na Secretaria Mercado? Você lembra disso? sim, claro que eu lembro. É do Paulo, né? É isso mesmo, do Paulo O Maia. Paulo tá na Samovisa ainda? Ele vem na reunião? Mas ele está inativo. O Paulo agora é Ah, um atleta, né? ah, jura? Ele atravessou o Canal da Mancha várias vezes. Ele é o melhor nadador na idade dele. Ele está com 70 anos, né? Jura? Ai, É, que legal! escreveu um Boa livro. noite, boa noite a Boa noite, todos. Rosângela. Boa noite, Boa noite, Rosângela. tudo Que Paulo, bem? legal, Jorge, eu não sabia. E ele tá com o mesmo celular? Vou mandar uma mensagem para ele. manda aí, não sei. Ele está no grupo aí, não sei se ele está no meu celular. Ele foi muito atuante, me ajudou a fundar aquela ONG das crianças de Paraisópolis. E o Paulo ajudou muito, né? Sim, Que bom. Vamos ver você de novo, viu? Vou falar um pouco, Marina, que a gente está, o pessoal chegando, eu vou te brifando perfeito. sobre o que a gente pretende, sabe? A Tá Samovis, bom. 25 anos, ela, na pandemia, deu um break, sabe? A gente não conseguia reunir, a gente havia feito o sexto encontro de síndicos antes da pandemia, 2019, depois nós não conseguimos fazer o sétimo. E o sétimo aconteceu agora, em junho de 2024. E foi ruim, porque a desarticulação, o pessoal esparramou. Comunidade é fogo. Quando você ajuntar é muito difícil, mas esparramar é fácil. Aí você não consegue mais agrupar. E a única minha empresa tem me ajudado muito aqui a retomar essa movida, sabe? A gente está investindo bastante em comunicação. Nós estamos criando aí criamos um site. Ele está em produção de conteúdo, mas o site está pronto. Vai ser uma plataforma de comunicação com a nossa comunidade. Criamos um grupo de Zap. Vamos criar um canal de YouTube para colocar os nossos vídeos. Você vai ver muita coisa boa aqui. E nós queremos aqui, esse grupo que você está falando agora, chama-se Morumbi, 1 milhão de amigos. É meio sonhador, né? Espera um pouquinho só. É meio sonhador, é um desafio. Que não seja 1 milhão, que seja 100 mil, que vamos para 150 e vamos indo assim. Se falar que é 100 amigos, fica fácil, né, Marina? Tem que ser difícil. Vamos ser desafiador. E estamos trabalhando nisso, já estamos com 140 pessoas aqui. E o reunir grupo é difícil, Marina, porque aí eu pus 200. Aí algum não gostava da conversa, saía, outro entrava, porque é difícil o pessoal entender o que é um grupo. Nosso grupo de Morumbi é muito heterogêneo. Aqui, Marina, tem todas as correntes políticas, todos os níveis sociais e todo o equilíbrio de renda. A gente tem aqui uma boa parte do PIB e uma boa parte da pobreza convive conosco aqui. Então, se não entendermos isso, fica difícil ter um grupo, sabe? Todos são do grupo, 9 graus de temperatura entre um e outro, né? Saiu exatamente. no jornal. Exatamente. Agora, o princípio básico, não vamos aqui defender pessoas, né, políticos individuais, nem partidos e nem ideologia. Cada um defende o que quer, mas aqui a bandeira aqui é Morumbi, nós não temos nenhum preconceito de nenhuma corrente, não temos preconceito de nenhuma ideologia e nada disso. Queremos ver o que nos interessa. Eu sou um apaixonado pelo voto distrital, um apaixonado por isso. Ainda que seja misto, mas distrital. Como não temos isso, eu dei essa Na ideia. época do Floriano, a gente discutia muito isso, né, com vocês. Exatamente, exatamente. Então, Eu lembro. já que eu não tenho voto distrital, vamos tentar discutir aqui com os candidatos para ver a nossa afinidade.
quem é que está bem perto da gente, quem é, se os princípios que o candidato tem estão convergentes com as nossas vontades, com os nossos projetos. É um bate-papo para isso, viu, Marina? Fique bem à vontade. E a gente vai dividir em duas etapas, Marina. Nos primeiros 30 minutos, você vai poder falar da Marina. Quem é a Marina? Qual é a família da Marina? Qual a formação da Marina? Onde a Marina mora? De onde que a Marina veio? Como é que a Marina chegou na política? Quais são seus planos como político? O que te motiva a ser política? O que que você pretende atuar forte nas suas plataformas? Quais são as suas grandes plataformas dentro da Assembleia Legislativa aí, né? O que que você tem para falar para o grupo nesse aspecto? Os outros 30 minutos, a gente vai tentar deixar que o grupo participe, que eles gostam de fazer pergunta, né? E eu sempre pergunto às pessoas, peço que sejam perguntas objetivas e respostas objetivas, senão nem todos conseguem participar, né? Mas fique à vontade para você pontuar. Talvez no meio alguém vai levantar a mãozinha aí, você pode responder à vontade se você achar conveniente, né? Talvez eu também, como mediador, interfira em alguns momentos que o seu tema que está falando talvez careça de atinge o nosso ponto e queremos expandir um pouco mais, eu vou monitorando vocês nesse sentido para a gente chegar num bom produto no final desse nosso encontro. A gente torce para que todos que passaram por aqui sejam reeleitos, vai ser uma maravilha. Mas, e Uhum. sendo eleito ou não sendo eleito, nós vamos mudar esse modelo aqui da Samovis. Nós queremos interferir cada vez mais nesse processo, sermos cada vez mais numerosos nesse grupo, sabe? E sermos mais participantes na vida política não política partidária, vida política, nós dependemos de política, na vida política do nosso município, da nossa cidade, tá? É Ai, isso. posso só dar uma boa noite para Marina? Não sei se ela vai lembrar de mim. Ela Sua falou de amiga você da agora há Duda. pouco. Ah, tá. Falou de você agora há pouco, dos encontros da Mercado, você lembra? Ela estava comentando aí. Então. Eu fiz a campanha da Duda, da Marina Elô também. A gente se cruzou algumas vezes, né? É. Por aí, na Eu rede. lembro bem. A Ju fazia o marketing nosso aqui. Se a Salmovice tem uma visibilidade boa, ela fez marketing na GV, ela conhece o letrado, né? Ela ajudou demais da conta para a gente ter visibilidade. A gente conseguiu, graças ao trabalho da Juliana. Opa, tem família chegando, Mário. Agora a Adriana Leão Frassati, você conhece, Mário? Então, negócio de família aqui, que bom. Que bom. Eu não sei onde que ela está, mas Já entrou aqui. deixa eu aproveitar aqui e só falar para a Marina. Marina, nós fundamos aqui, o Paulo, o Jorge, eu, 25 anos atrás, essa entidade, tá? O Paulo é um. Nossa, mãe, falar do Paulo aqui é brincadeira, conhece toda a área política, tudo mais. Ou seja, eu queria falar que a gente tem formadores de opinião. A gente devia estar com umas 40, 50 pessoas aqui, mais ou menos, que seria normal. Nós vamos ter uma média de 20, talvez, mas o importante não é a quantidade também, às vezes é a qualidade, tá? Por isso que eu estou começando a falar agora e só vou entrar no final nas perguntas, tá, Marina? Mas você fique à vontade, porque mais tarde eu vou falar sobre o programa, inclusive, do partido, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre isso, tá? Obrigado. Vou deixar o negócio andar aí, o barco. Tá? Eu vou pedir também às pessoas que já estão bem disciplinados, graças a Deus, quem não estiver falando, clicar no microfoninho que tem aí para ficar vermelhinho, que assim o som ambiente não interfere com quem estiver falando, tá? Só para ter uma noção, Marina, nessa retomada da Samovis, nesse encontro de síndicos que nós fizemos, foram 312 síndicos que foram inscritos, nem todos conseguiram comparecer, mas os 250 tiveram presentes. Esses síndicos todos representam aqui porque tem condomínio que tem 1.400 unidades. O portal tem acho que 600 ou 800. Então, a soma disso, Maria, são 70 mil unidades habitacionais. Então, você imagina que população está representada. Esses vídeos eu estou gravando, se você não quer, eu posso até cortar, mas quero sua autorização, estou gravando. E a gente vai editar algumas coisas de cada um de vocês para veicular, deixar disponível no site para quem quiser. Depois vai no nosso site, Marina, você vai ver também a filmagem do último encontro de síndico, que foi um show, o sétimo encontro de síndico. Saímos todo mundo aqui. A Derrite não veio, por medo que tinha uma ação forte aqui na Paraisópolis, e naquele dia que ele vinha aqui, ele teve até ameaça, teve um processo junto com crime lá dentro, então ele mandou um secretário que foi o doutor Cláudio, fez uma palestra maravilhosa para a gente, então todo mundo estava lá, secretário de Segurança, CT, os dois subprefeitos, né, de Butantã e de Campo Limpo, que aqui nós nos subordinamos, o chefe do batalhão de polícia militar aqui, o delegado da 89,
por aí fora. Bastante gente boa ouviu a gente, fizemos um debate bonito. Está no vídeo, depois você pode ver lá para gravar. Então, você fala aqui para a gente, quando eu mando esses vídeos para as pessoas, a gente está multiplicando por muita gente. Se você pegar 2 pessoas, 3 em cada unidade habitacional, é mais de 200 mil pessoas que vão ter acesso a essas informações. Como o Mário falou, nem todos têm tempo para estar aqui. Isso me dá mais trabalho, eu sou obrigado a gravar, sou obrigado a editar, sou obrigado a pôr no site. Então, sobra para o marmitão aqui, mas vamos fazer o quê? Pelo bem do bairro, vamos em frente, né? Então, nós vamos fazendo isso. E é isso que vai acontecer. Eu já vamos começar, Marina, que a gente tem meia hora, né? E já eu segurei um pouquinho o tempo, mas você pode começar a contar e o pessoal vai entrando, eu vou clicando, eu vou aceitando aqui. Mas naquele roteiro que eu te falei, a Marina nasceu e não sei aonde, e hoje a Marina é quase presidente do Brasil. Até chegar nesse ponto aí, você vai contando pra gente. Por Passa por aí a favor, minha história. fique à Mas tá vontade. bom, obrigada, Jorge. Oi, Cláudio, quanto tempo que eu não vejo você? Tudo bom? Nossa Senhora. É, boa noite. Boa Eu noite. quero começar agradecendo a oportunidade de conversar com vocês. A campanha é uma experiência muito rica para quem está como candidata, mas ela também é muito rica para quem é cidadão que quer participar, que quer conhecer os candidatos e candidatas. Mas, ao mesmo tempo, a gente está num momento de uma relação muito difícil com a política, porque a gente anda muito frustrado, né? Eu sou candidata, mas eu também sou cidadã de São Paulo. Eu também estou vivendo o que está acontecendo com a política no Brasil. Então, quem se mobiliza para ter espaço para falar sobre política, para discutir que cidade que a gente quer, no meu entendimento, merece um agradecimento. Então, eu agradeço vocês a oportunidade de estar aqui. Eu vou me apresentar. Eu sou Marina Bragante, eu tenho 45 anos de idade e deixa eu pensar, eu sou de uma família de psicólogos. O meu pai, a minha mãe, o meu irmão e eu somos todos psicólogos. E eu cresci na Zona Oeste, entre Perdizes, Pacaembu e Vila Madalena. Só que quando eu me formei, depois de ter feito 5 anos de faculdade, eu fiz uma conta rápida que quando meu consultório estivesse bombando, eu ia atender 10 pessoas por dia, 5 dias da semana, eu ia trabalhar com, sei lá, 50 pessoas no ano. E eu queria trabalhar com mais gente, eu queria ter mais impacto com o meu trabalho. E aí eu resolvi que eu não queria ser psicóloga clínica, que eu ia fazer outras coisas. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão somos todos psicólogos psicodramatistas. E a linha do psicodrama, ele tem duas coisas. Uma é, ele tem um trabalho em grupo, e, portanto, olhar para muita gente já estava no, no processo em que eu fui me formando como profissional, mas o que o psicodrama faz é que ele dramatiza o conflito que o paciente traz, colocando o paciente em diferentes perspectivas do mesmo conflito. E eu começo falando sobre isso porque é dessa forma que eu vejo a política. É dessa forma que eu venho atuando há 17 anos. É sempre tentando olhar de outras perspectivas os desafios que a gente encontra na nossa sociedade, que não são poucos e nem pequenos. Mas então, logo depois de me formar, o que eu fiz foi trabalhar na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Na época, o Floriano Pêsaro era o secretário, e o Paulo estava na sub do Butantã, o Paulo Errara. O E eu Heitor Sertão. fui O Heitor Sertão. Não era isso? Na época era o com o Heitor Heitor Sertão. Sertão, exatamente, com o Heitor Sertão. E eu trabalhei com o Floriano num programa que chamava Ação Família Viver em Comunidade, que cuidava das famílias mais vulnerabilizadas dos territórios mais vulneráveis de São Paulo. E eu, que tinha nascido e crescido na Zona Oeste, estudei no Vera Cruz, Santa Cruz, fiz PUC, fiz GV, quando fui conviver com a periferia, apesar de ter estudado muito e de, obviamente, saber que a gente vivia numa cidade desigual, a hora que eu fui passar muito tempo dos meus dias na periferia, eu fiquei muito inconformada com a desigualdade que a gente vive. E decidi ali que era na política que eu queria estar, no governo também. São duas coisas diferentes, mas que caminham muito próximas. E fui, então, fiquei 3 anos com o Floriano lá, depois quando o Floriano saiu candidato a vereador, me chamou para trabalhar com ele na campanha, eu fui, e fiquei como assessora direta dele, né? A gente criou depois, quando ele foi eleito, eu fazia um trabalho que era acompanhar, eu cuidava da agenda dele, acompanhava ele em todos os compromissos fora do gabinete
e fazia um pouco a ponte entre o que a gente via fora do gabinete e a equipe que ficava dentro do gabinete. Muitos anos depois, quando a gente já não estava mais na Câmara, eu e ele conversando, a gente chegou num nome para esse cargo que não era usado enquanto a gente estava lá, que é meio uma coordenadora executiva do gabinete, porque a gente tinha o Mendes, que era o chefe de gabinete. E foi muito rico trabalhar na Câmara, foi muito legal. É, eu aprendi muito sobre a cidade, eu aprendi muito sobre política, sobre a articulação dos vereadores, lendo, e o Paulo também certamente lembra disso, do quanto que a gente aprendia com o Floriano e com o chefe de gabinete da leitura política, de como se constrói essas relações. Eu fui muito feliz lá, né, Paulo? A gente foi bem feliz na Câmara naquela época, né? E aí, depois disso, o Floriano foi eleito deputado federal, mas assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu fui com ele. No último ano, eu fiquei como secretária adjunta. E nesse período, o que estava acontecendo na minha vida pessoal era que eu estava tentando engravidar, fazia 5 anos, e eu não conseguia. E aí, um dia, a gente, depois de tentar fazer um tratamento, eu e meu marido fomos num médico e a gente entendeu que a gente tinha alguma coisa e, portanto, não seríamos pais biológicos. E eu fiquei bem deprê, porque eu tinha muita vontade de ser mãe. Passei uma semana meio deprê, mas depois eu falei pro meu marido, bom, se eu não vou ser mãe, eu vou ser presidente do país. Eu tenho muita Legal. energia, eu tenho muito amor, eu tenho muita vontade de transformação, e você e o Yoda, que é o nosso cachorro, vocês não vão dar conta de mim. Eu vou ficar insuportável, Que assim. legal. Eu realmente preciso investir mais no meu trabalho. E aí, nessa época, eu prestei um mestrado em administração pública, porque eu entendi que eu também queria estar melhor preparada. Eu nunca tinha estudado administração pública, eu tinha vivido durante muitos anos. Prestei, passei e fui para Harvard fazer um mestrado em administração pública. Fiquei um ano lá em Cambridge, eu e meu marido, e o Yoda, que é o nosso cachorro. E no meio do mestrado, e o mestrado, não, antes do meio eu vou contar, o mestrado foi muito importante, porque eu estudei lá temas que para mim já eram absolutamente relevantes e hoje eu os vejo como muito urgentes. Eu estudei mudanças climáticas, eu estudei o investimento em crianças, eu estudei a gestão de cidades e quanto mais o tempo passa, mais as cidades ficam cheias de gente e as pessoas, efetivamente, a gente está virando um mundo muito urbano, né? E esse é um desafio. E eu estudei uma outra coisa que era as relações humanas, não como psicóloga, mas como gestora pública. E aí, no meio do mestrado, eu engravidei de trigêmeos. Então, Ai, é, eu sou mas, mãe de mas peraí, peraí. trigêmeos. Mas peraí, não larga o objetivo de presidir o Brasil. Tá precisando de gente boa lá, viu? Não, agora eu tenho mais 3 motivos para querer ser Pois é. presidente. Pois é, legal. Trigêmeo, que bacana. Parabéns, Marina, Trigêmeos, viu? obrigada. Eles têm 5 anos, vão fazer 6 agora em outubro. Eu volto do mestrado bem grávida, de 5 meses. Trabalho um pouco com o Floriano, no Congresso, bem pouco, já era tempo de campanha e tal. Em 8 de outubro de 2018, o Floriano não foi eleito. Os meus filhos nascem no dia 18 de outubro. E naquela eleição, a gente elegeu a Marina Elô, deputada estadual. E, no meu entendimento, ela é a melhor deputada estadual do planeta. E aí, em dezembro daquele ano, a Marina me convida para ser chefe de gabinete dela. Eu tinha 2 meses dos Crianças Vivas. É, Ela foi na minha casa e me convidou para ser chefe de gabinete dela. E eu falo isso porque eu acho que importa a gente fazer um recorte do quão importante é ter mulheres em espaços de poder. E não é porque a gente é melhor ou pior do que os homens nas decisões, na tomada de decisão, mas é porque a gente toma decisões de outra perspectiva. E isso, no meu entendimento, em especial no poder público, faz muita diferença para garantir é, a compreensão da diversidade que a gente tem na nossa cidade. Então, fui trabalhar com a Marina na Assembleia. Foi um mandato muito rico. A Marina era de um mandato. Eu também, viu, Rosângela? A Marina tem um mandato que foi o mandato que mais aprovou leis relevantes e ainda assim ela é independente, né? Ela não se firmou como situação oposição justamente porque a Rede, que é o nosso partido, entende que tem pautas que são prioritárias à identificação de ser situação ou oposição.
Então, normalmente, o que a gente faz na rede é trabalhar a partir das pautas, considerando dados, e, obviamente, a articulação política faz parte. Nesses 3 anos, eu me filiei à rede, fui candidata em 2020, no meio da pandemia, fiz 10 mil votos quase, foram 9.710, que é uma votação bastante expressiva, mas a rede não fez cadeira, porque a gente não bateu o coeficiente eleitoral. Eu volto para trabalhar com a Marina, e aí, no meio para o final da pandemia, eu fui convidada pela Patrícia Ellen, que era secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, para assumir como executiva dela. O governo Dória não era um governo que eu tinha votado, não era um governo que meu partido tinha apoiado, mas eu entendi que naquela gestão, alguém que tinha o histórico profissional que eu tive com muita proximidade da população mais vulnerabilizada e que tinha também o compromisso que eu tenho com a sustentabilidade, podia ser importante e foi uma experiência muito rica. A gente desenvolveu muitos projetos e programas que efetivamente eu acho que foram bastante importantes. Aprendi muito. Vocês me escutam? Sim, perfeito. Ah, porque apareceu aqui que Deu a um pequeno internet problema de está. rede agora há pouco, mas É, aqui no meu comitê eu me boicoto, porque toda vez que eu começo a falar num Zoom, a internet cai no meu comitê, mas está tudo tudo bem. bem. Fui trabalhar com a Patrícia, fui diretora de políticas públicas da AIA, depois a gente abriu um instituto para apoiar a construção do plano de transformação ecológica junto ao ministro Fernando Haddad. Eu fui diretora executiva do instituto, e daí, em dezembro do ano passado, na COP, a ministra Marina Silva e a deputada Marina Elô me chamam para uma conversa na qual elas me contam, a gente reflete sobre, né, pensando no partido, de que nessa eleição a rede tem muita chance de ocupar uma cadeira. Nunca esteve tão próximo da gente poder ter na Câmara Municipal de São Paulo alguém da rede de sustentabilidade. E para a gente isso importa muito, porque São Paulo é a potência que a nossa cidade é a maior cidade da América Latina, e não tem ninguém nessa legislatura que defende e que se preocupa e que trabalha em defesa do meio ambiente. E isso, em um momento em que a gente está em emergência climática, para a gente é muito assustador, é muito preocupante. E, portanto, quando elas me chamaram, e eu já falei para vocês que eu tinha falado que eu queria ser presidente, que eu fui estudar para estar preparada, eu obviamente aceitei mais uma vez. Não foi fácil, porque eu vou deixar de receber um salário da iniciativa privada e para uma mãe de trigêmeos impacta, mas é também no poder público onde eu sou melhor, onde eu gosto mais de mim, onde meu trabalho é mais efetivo e onde eu sou mais realizada e muito mais próxima do meu propósito, que é trabalhar para reduzir desigualdade. Então, quando a gente foi pensar as 3 principais pautas que eu trago para discussão durante a campanha e que entendo que serão, se eu for eleita, as lentes com as quais eu vou trabalhar o tempo inteiro, independente do que for da comissão que eu estiver ou do projeto de lei que eu estiver analisando, são, em primeiro lugar, São Paulo mais verde e sustentável. E aí aqui eu divido em 2 grandes blocos. O bloco de mitigação e adaptação, que é fiscalizar para que os compromissos que a gestão assuma no sentido de mitigar carbono na nossa cidade efetivamente aconteçam. Essa gestão assumiu o compromisso de ter 20% da frota elétrica até o final desse ano, e até março desse ano a gente tinha menos de 3%, e não temos ninguém falando sobre isso, como se isso não tivesse impacto na qualidade de ar da nossa cidade, na poluição sonora da nossa cidade. Para mim, isso importa. E é dessa forma que eu quero fiscalizar. A outra coisa é pensar bebedouros em espaços de grande fluxo de população, porque a gente está vivendo um tempo de seca e a seca vai piorar, e o acesso à água, além de ser direito, também é fundamental para a saúde das pessoas. Então, eu falo aqui da perspectiva do cuidado com as pessoas, mas também do cuidado com o orçamento, porque se a gente não prestar atenção, o impacto da emergência climática vai explodir o orçamento da saúde da nossa cidade, porque vai ter muito mais gente ficando doente, e já tem. Quando a gente estrela no índice de pior qualidade do mundo, em agosto, no mês de agosto e a primeira semana de setembro, a gente teve mais de 1.500 pessoas com doenças respiratórias graves na nossa cidade.
Maria, só para te 76% ajudar da nisso, população. eu trabalho com planos de saúde. A estatística da Agência Nacional de Saúde indicou que no mês de agosto, setembro, a incidência climática desses fumaça, fogo, seca, ar seco demais, teve um impacto de 12% a maior nas internações e por busca de serviços médicos hospitalares dos planos de saúde. Você tem toda a É razão. O impacto é isso que eu fortíssimo. tô falando. Só que o que acontece é que a gente passou os últimos dias respirando esse ar sem nenhuma manifestação e orientação por parte da prefeitura, nem por parte dos vereadores, pelo menos que eu tenha visto. E isso, para mim, importa. Isso, para mim, diz sobre um descaso com a população, porque tem uma série de coisas que é possível fazer. É possível orientar para que tomem água, é possível pedir para que usem máscara quando saírem às ruas, é possível usar água de reuso e jogar nos espaços de grande circulação para aumentar a umidade. É possível liberar o passe livre nos ônibus para garantir que as pessoas, para estimular para que as pessoas não usem o carro, pelo menos durante 2 dias na semana, para melhorar a qualidade do ar. Tem muita coisa que o mundo inteiro já fez. Em 2015, Paris e Londres passaram por esse processo também e tomaram várias atitudes. E aqui a gente segue seguindo como se estivéssemos muito bem. Marília, A outra, para não ser assim, focado, conveniente. acho que o Brasil inteiro, não teve uma cidade que teve uma ação como essa. Ninguém. Você não viu nada na Sim. TV falando sobre. E nem o governo federal fez nada. Você não viu nenhum pronunciamento. A ministra Marina Silva, depois de 4 dias, falou. Não é o nosso município que está ruim, é o Brasil tá lá de costa para os problemas climáticos e da população que você falou, é o meu É, sentimento. parte do Brasil, pelo menos a parte em que um pouco da minha bolha, está lutando bastante para que isso não aconteça. Uma outra parte está pondo fogo, É verdade, criminoso. é verdade. Então, é bem assustador o que a gente está vivendo. E para mim, o poder público precisa estar atento e forte, diria Gal Costa, para de fato combater e adaptar a nossa cidade. A gente tem uma experiência aqui do lado, que é Medellín, que construiu corredores verdes nas principais avenidas da cidade para melhorar a qualidade do ar e diminuir a temperatura entre 2 e 3 graus. E a nossa São Paulo acabou de reformar Santo Amaro e não pôs uma árvore no meio da avenida. E esse é uma possibilidade de fazer no centro expandido, mas a gente vai precisar pensar de outras formas para melhorar essa situação nas periferias, em especial na Zona Leste, que tem muito menos árvore do que o resto da cidade. A segunda pauta, dentro ainda de áreas verdes, a São Paulo Verde Sustentável, é a transformação cultural, muito pautado na transição ecológica que o mundo tem vivido, e é uma perspectiva mais positiva. Problema, vamos Então, é superar. olhar para a transição ecológica, que tem o mundo inteiro se organizando para a gente efetivamente fazer esse processo que é urgente, e São Paulo não pode ficar fora disso. Nosso país tem sido visto como protagonista desse processo, muito por conta da Amazônia, mas a Amazônia e São Paulo pertencem ao mesmo país e podemos contribuir para isso. E eu acho que me distraio quando eu leio alguma coisa, eu quero, quando faz um pop-up aqui das mensagens, eu leio. Que bom, Rosângela. E eu acho que tem aqui uma possibilidade de atrair recurso para a nossa cidade, porque tem muito recurso sendo destinado, em especial para o sul global, para projetos de impacto dessa transformação, olhando para a cidade, e a gente não pode deixar de receber recurso que está apto para vir. A gente precisa transformar a cidade numa cidade verde, e tem muita coisa acontecendo, e, de novo, eu não vejo a nossa cidade preocupada com isso e nem atenta a isso. É, e aí aqui tem propostas como estimular e incentivar as hortas urbanas, que fazem uma alimentação melhor para a nossa sociedade e são boas para o meio ambiente, pensar nos empregos verdes, uns que a gente já sabe quais são, outros que a gente não sabe, mas a gente é um polo de ciência, tecnologia e inovação do nosso país. Não é possível que a gente não consiga conversar com esse polo, orientando que os desafios que a gente precisa como cidade são da ordem da sustentabilidade e são urgentes. Eu realmente acho que tem uma potência que a gente não está vendo como município. E como vereadora, quero muito fazer esse papel de trazer para a Câmara, usar o parlamento para se aprofundar nos desafios, trazendo a sociedade, o governo, para a discussão, porque tem muita coisa que a gente pode investir como sociedade. Na segunda pauta prioritária são as infâncias. E aí
O Floriano já falava sobre a primeira infância, eu também fui estudar muito. Do 0 aos 6 anos é um período em que a gente se investir na primeira infância consegue garantir que o ser humano se desenvolva no seu máximo potencial e a gente não tem feito isso como cidade. De fato, essa gestão conseguiu zerar a vaga em creche, zerou mais ou menos, ainda tem os invisíveis, né? Tem sempre um pouco, mas da perspectiva do desafio da política pública, a gente está muito mais perto do zero do que estava antes. Só que isso significa que a gente tem um monte de creche conveniada e várias delas muito distante da qualidade que a gente precisa oferecer para as nossas crianças. E aqui tem um espaço, para mim, de fiscalização bastante importante. Garantir que elas tenham acessibilidade, que elas tenham pátio, porque tem algumas que não têm pátio. As crianças ficam 7 horas por dia sem ter contato com o sol. É incompreensível que a gente ache que isso é normal. E a gente tem um desafio, porque as crianças estão indo para a creche cada vez mais cedo. Tem criança indo para a creche com menos de um mês. A OMS recomenda que as crianças sejam exclusivamente alimentadas pelo leite materno até os 6 meses. Se ela está 7 horas por dia na creche, ela não está sendo alimentada como ela deveria. Ela está sendo alimentada por fórmula, que não faz bem para a saúde dela. Então, para mim, eu tenho como vereadora, como possível, quem sabe, talvez vereadora, como candidata, a proposta de pensarmos uma bolsa licença maternidade para São Paulo, que daria às mães que estão no mercado informal, portanto, não têm direito à licença maternidade, uma bolsa de 4 meses com um salário mínimo para que elas cuidem das crianças dela. Esse não é um impacto orçamentário enorme, mas é o impacto no desenvolvimento das crianças e na saúde mental dessas mães que não tem preço, diria Mastercard. E aí aqui, num segundo momento, falando de idades mais, das crianças mais velhas, a gente está num desafio como sociedade que é a relação com as telas, com os celulares e com as redes sociais. E o governo federal, na semana passada, anunciou que vai pensar um decreto que proíba o uso de celular nas escolas, mas até a semana passada isso não era um tema. Para mim, é um tema. O uso das redes sociais e do celular impede o desenvolvimento das nossas crianças. Só que as escolas particulares têm falado sobre isso. E o movimento Desconecta está em todas as escolas fazendo pressão para que as escolas particulares parem de usar o celular. Eu contei para vocês que o que me trouxe para a política foi a desigualdade. É isso que me tira o sono. Também os meus filhos, que não dormem até os 5 anos. Mas é isso que me tira o sono da perspectiva profissional. E se a gente deixar as escolas particulares tirarem o celular das crianças e não cuidar das escolas públicas, a desigualdade que é brutal, ela vai ficar sem fim, porque a criança não consegue desenvolver foco, concentração, socialização, pensamento crítico, e isso para mim é muito importante. E de novo aqui tem um projeto de lei que não tem impacto orçamentário, porque o que vai precisar ser feito é campanha para que as famílias e as pessoas que trabalham nas escolas entendam a relevância da lei e, quem sabe, um escaninho para deixar o celular, mas é irrisório perto do impacto na sociedade que a gente quer ter. E aí, aqui, quando eu falo sobre isso na periferia, várias mães falam: beleza, entendi que o celular faz mal, mas aonde eu deixo meu filho brincando se não tem lugar? Se os céus estão fechados, se não tem praça, não tem parque. Então volta na primeira pauta de São Paulo Mais Verde, porque conecta aqui as coisas, porque elas estão muito próximas. O investimento na infância e o cuidado com o meio ambiente e com a adaptação climática estão muito próximos, porque são as crianças também que mais sofrem os impactos das mudanças climáticas. E por último, e não menos importante, tem a pauta da segurança. Quando a gente olha para as pesquisas que dizem sobre a nossa relação como paulistanos e paulistanas com a nossa cidade, em primeiro lugar de preocupação. E isso diz sobre os celulares que estão sendo roubados, os carros, agora tem uma moda de roubar a aliança, mas diz também sobre as pessoas que têm a vida ameaçada, que são as pessoas pretas, as pessoas LGBTQIA+, e as mulheres. Quando a gente olha os dados sobre crime na nossa cidade, tem 2 crimes que têm crescido desde 2019. O feminicídio, que cresceu mais de 50% do ano passado para esse ano, e o estupro de vulnerável. E esses 2 crimes, eles têm um componente de transformação cultural que eu entendo que a Câmara Municipal pode ser um espaço da gente se debruçar sobre isso e avançar nessas pautas.
Além disso, tem um investimento de garantir que a guarda tenha um efetivo maior, em especial na Patrulha Maria da Penha, que hoje tem algo entre, eu já vi duas informações diferentes, então eu sempre reforço aqui, tem algo entre 143 e 189 pessoas trabalhando para cuidar e proteger mulheres vítimas de violência na cidade de São Paulo. A gente tem mais ou menos 6 milhões de mulheres. É óbvio que esse efetivo não dá conta. A cidade de São Paulo não tem um protocolo bem definido e bem divulgado para que as mulheres vítimas de violência, tampouco as profissionais e os profissionais que trabalham nos equipamentos que devem acolher essa mulher, que são a rede de proteção dessa mulher, saibam quais são os passos, os direitos e como a gente cuida disso como cidade. Entendo mais uma vez que a Câmara é um espaço de discussão, de trazer o executivo e fortalecer essa discussão para a gente ter um protocolo que seja bastante divulgado. Além disso, tem o espaço da zeladoria, que sei que vocês acompanham bem, porque as associações de bairro são muito próximas, porque é para vocês que chega quando falta luz, quando a poda da árvore não foi feita pelo Enel, quando a calçada está errada, quando tem um espaço de viciado de lixo. E isso, para mim, é muito importante para a cidade, porque para a cidade ser mais segura, no meu entendimento, a gente não precisa de um policial com fuzil a cada esquina. A gente precisa da polícia, a gente precisa da guarda, mas a gente precisa ocupar as ruas. As ruas precisam ser vivas. A gente precisa ter a economia criativa que está no DNA da nossa cidade bombando para que a gente possa ter uma cidade melhor para todo mundo. Passei dos meus 30 minutos, mais ou Não, menos, né? Porque a gente começou mais tarde, né? mas foi Mas é isso. maravilhoso, Antes de Marina. acabar, só para contar para vocês que para eu trabalhar com tudo isso que eu me comprometi, eu preciso ser eleita e o meu número é 18.000. Eu peço o voto de vocês Fiz o para meu eleita. comercial, tá certo. Marina, olha, parabéns. Você é, trouxe um elenco social que me fez arrepiar aqui e talvez a própria nação não enxerga seus próprios semelhantes como você está enxergando, sabe? Eu digo que alguém que está melhor não enxerga o inferior com a visão que você está tendo, às vezes vizinho. Às vezes trabalhando na minha casa eu não consigo enxergar essas coisas e não consigo defender essas bandeiras. Eu acho que precisa de parabéns por isso, é um modelo muito interessante. Não vou dizer discutir ideologicamente, mas o conceito é fundamental, o ser humano em primeiro lugar. Parabéns pela sua plataforma, pelas suas colocações. Eu vou fazer algumas perguntas, depois eu vou abrir. Está aberto para todo mundo, mas é para esquentar, fazer um esquenta aqui. Eu queria perguntar que você fala muito de educação, você tem razão. A primeira infância é a formação do caráter, é a formação da personalidade, é a formação do amor, é a formação de uma série de coisas, e a mãe é fundamental estar presente nesses momentos aí, você tem toda a razão disso. Mas eu acho que a escola, em geral, quando você vai subindo, as escolas públicas, você não vê isso nas escolas particulares, mas a escola pública, em potencial, é, incomoda ver cenas de alunos batendo em professores, alunos batendo em alunos, sabe? E sem nenhuma disciplina, nenhuma ordem, não tem um policial ali dentro cuidando disso. Como é que você pensa em atuar para que a escola seja um ambiente agradável, seguro? Tem mãe que tem medo de mandar o filho para a escola, ele é gordinho, então vão encher o saco, vão bater nele. O que você pensa como estudiosa desse assunto para acabar com isso, fazer da escola um ambiente Perfeito, acolhedor? perfeito. Eu concordo com a Ju, só para reforçar que é a mãe e o pai que precisam cuidar das crianças. É, como é que eu vejo isso? Eu definitivamente não vejo como policial dentro da escola. Não acho que isso melhora e não acho que isso resolve. E eu não acho que esse é um desafio que a gente vai fazer em um curto espaço de tempo. Portanto, quando eu falo do investimento na primeira infância, eu estou olhando para o médio, longo prazo, entendendo que isso que é aqui, investir na primeira infância, impacta como a sociedade lida com violência e agressividade daqui a 10 e depois 20 anos. No curto espaço de tempo, acho que a gente precisa ter um investimento é, nas escolas públicas na perspectiva do que ela oferta para os alunos e de que forma ela oferta. E aqui é um mega desafio, não acho que é fácil, hein? Só estou falando que acho que é isso que a gente precisa fazer. Não acho que é fácil. Quando a gente fala sobre as escolas integrais, acho que é uma boa ideia, mas precisa pensar o que que a criança faz nesse horário extra, né? Cultura, educação, lazer, como é que a gente traz a escola para mais perto do que as crianças e os jovens hoje precisam. E isso é um desafio na particular também.
Eu não acho que a gente tem uma resposta ainda da perspectiva do sistema público de educação. A gente tem bons exemplos no nosso país, mas ele é um, esse é um problema que se reflete na escola, mas ele não é da escola, né? Ele é da sociedade como um todo. A gente anda muito ruim de cuidar das pessoas. A gente anda sem vínculos afetivos. Esse não virou uma o vínculo afetivo, que no meu entendimento é fundamental, para a gente ele virou, sei lá, secundário, terciário. E isso impacta, porque é dessa forma que a gente vai sobrevivendo. Então, para mim, tem um investimento na redução da desigualdade, um investimento na primeira infância, um repensar de como a gente vive, assim, de fato. Eu estou falando coisas bem mais amplas do que uma vereadora consegue ter efeito do trabalho, mas é porque eu acho que não dá para depositar nem no executivo nem no legislativo o que a gente está sofrendo e vivendo com a violência e com a agressividade. A gente precisa expandir para a sociedade e refletir como que a gente faz isso como sociedade e como pessoa também, né, no nosso dia a dia. Eu acho, mano, que as escolas municipais é só praia. É só praia. As escolas municipais são só praia. E tem violência Sim, nessas escolas, tem sim, agressão, tem lixo, sim. escola suja, não tem água, banheiro sujo. Você está nessa alçada sua como vereadora, sim. Acho que não pode resolver o federal. Ah, ela caiu. Problema de rede. Vai Eu voltar. queria fazer um comentário também sobre essa questão da escola. Deixa ela voltar, eu faço um comentário aqui, se puder. Tá bom. Vai passar assim, Paulo. Vai lá, Paulo. Oi, Voltou, então. Eu estava porque, na continuando. verdade, Eu Tava... caio, gente, mas eu volto, tá? Não vou Espera um pouquinho, sumir. Paulão. Só vou eu não concluir rápido. enxergo Paulo, a escola. Paulo, Eu não, oi, só vou concluir a minha colocação que caiu tá. no meio. Em seguida, eu jogo você. Então, eu acho que nessa esfera municipal, você nos representa ali, tem esse poder, nomeado por nós, indicada por nós, de fiscalizar isso, exigir medidas protetivas para os professores, exigir que a gestão das escolas administrativas não permita que fique banheiro entupido e sem água. Eu acho que sim, você não pode resolver o Brasil, Marina, mas se você sendo eleita, você tem um conhecimento profundo, tem uma visão bem dirigida para isso. Acho que você tem sim como agir nesse espectro municipal. Eu sinto que sim. Eu não sei se você tem alguma coisa diferente disso, Então, mas ô Paulo, só antes de você responder, deixa eu só fazer um adendo aqui, que sim, eu acho que tem coisas que eu posso fazer. A primeira delas, eu já falei para você, eu não acho que é colocar a polícia na escola. Eu acho que tem um investimento que é de outra ordem para que isso seja é, melhorado e não vai ser no curto espaço de tempo. Vai lá, Paulo. agora Desculpa. é você, Paulo. Vamos lá. Na verdade, quando tipo, o pessoal olha para a escola, acha que o problema está na árvore, mas o problema está na floresta. Não adianta você olhar só para a sala de aula e para a escola, sendo que você precisa ver a família, onde ela mora, o acesso que ela tem a políticas públicas, a questão de saúde, a questão de saneamento, a questão de moradia, toda essa outra violência vem para dentro da sala de aula e o professor é obrigado a enfrentar isso também. O pai não tem equilíbrio emocional, a mãe não tem equilíbrio emocional, isso deságua na escola e a gente acha que a solução é resolver a escola. Coloca uma grade em torno da escola, coloca o policial e o aluno vai ser obrigado a aprender na marra. Não é desse jeito. A gente tem que olhar para a floresta. O problema é muito mais profundo, é muito mais amplo e é de longo prazo. O investimento na educação está ligado com o investimento no saneamento básico, está ligado com o investimento na habitação, está ligado com o investimento no lazer, está ligado com o investimento na cultura. É um conjunto de ações que nós precisamos fazer enquanto sociedade que vai afetar lá na frente o resultado da qualidade da escola. Mas não adianta olhar para a árvore escola, achar que o problema está ali e resolver só ali. O problema é muito mais amplo, o buraco é muito mais embaixo e é um processo longo de transformação. E a gente precisa, de fato, de pessoas que tenham esse olhar que a Marina tem, para que, aos poucos, a gente consiga mudar. A gente não vai conseguir mudar a curto prazo. Nós vivemos aqui ao lado da favela de Paraisópolis, favela do Jardim Colombo, favela do Real Parque, favela do Porto Seguro, favela da Peinha, Vila Praia, Viela da Paz. E são esses problemas que estão acontecendo lá agora, o momento todo, e que depois o resultado a gente só consegue enxergar a sala de aula com o professor,
que precisa enfrentar. Nós precisamos valorizar o professor, dar estrutura. O professor, eu lembro da Sandra comentar, a gente precisa resgatar o prazer de entrar na sala de aula. Isso, Paulo, isso mesmo. E de ir para a escola, Paulo, a vontade Só de ir que o para a escola. professor ele vai para a sala de aula com aquela expectativa, eu tenho que enfrentar os meus alunos. Como é que fica a qualidade da educação nesse sentido? E ele está sendo responsabilizado por todo esse contexto maior, por essa floresta que a gente não enxerga, ou que a gente só olha para a escola, para a sala de aula, coloca um policial na sala da escola, ou coloca uma educação militar, todo mundo batendo continência, cantando o hino nacional, que está resolvido o problema. E é falso este entendimento. O problema é muito mais amplo. Precisamos, sim, de legisladores que entendam essa macroação e batalhar dentro do legislativo com olhares equivocados. Que, de fato, lá a Marina, sendo eleita, e espero que seja, ela terá essa dificuldade de construir consensos dentro do legislativo para que o pessoal consiga olhar para a floresta. Eu quero melhorar a qualidade da educação, mas eu preciso melhorar o saneamento básico, preciso melhorar a moradia, preciso pensar em outras políticas públicas que lá na frente, daqui a 30 anos, quem sabe, quando os filhos da Marina já estiverem adultos com filhos, terão condições de deixar seus filhos na escola pública. Eu tenho esse entendimento do problema. Não sei se me fiz claro. Ó, Paulo, você foi fantástico. Eu acho que você colocou. Eu te conheço há muito, né, Paulo? Nós temos trabalhos sociais muito fortes juntos. Um resultado disso é a nossa ONG dentro de Paraisópolis. Eu digo para o pessoal, Marina, que o Paulo, quando levanta de manhã, ele levanta a mão e Deus, bom dia. Ele pega na mão dele, porque esse cara aí é assim com os homens, né? E essa bondade, esse espiritualismo do Paulo é uma coisa que fantástica. Você que me levou para São Movido por causa dessa cabeça, viu, Paulo? Eu acho que você tem muito a ver com isso. Mas eu acho, sabe, Marina, que a gente vive um dilema de Sofia, né? A gente sabe que é estrutural, que é social, que é educacional, sabe de tudo isso. Mas sofremos com esse processo. Sofremos medo, sofremos. Eu fui sequestrado, minha filha está aí. Um dos caras que estavam no sequestro eram dois. Um estava na saidinha e falando, olha, pasmem, falando com o chefe do prisão. Tinha que levar não sei quanto para o chefe da prisão lá, ou o chefe dele, não sei quem era. E outro era um garoto de 16 anos, que ficou com a arma na minha barriga o tempo todo. Me ameaçou matar 3, 4 vezes. Então, sabe, mas não posso conviver com isso. Alguma coisa tem que ser feita. Tem o curto prazo e tem o longo prazo. E acho, Marina, que a gente ouve muito justificativa de que os desníveis sociais ampliam a violência, fazem os bandidos. O Paulo sabe da minha história, Marina. Minha mãe era diarista e meu pai era um lixeiro analfabeto. Eu me formei, eu estudei, eu não virei bandido. Então, eu acho que não é isso, é muito mais do que isso, sabe? Isso não é a justificativa para o universo. Eu acho que tem que ter a disciplina e a ordem. A nossa bandeira, Marina, ensina a gente. Ordem e progresso. Não há progresso sem ordem, Marina. Sabe, tem que ter respeito às instituições, respeito ao seu vizinho, respeito ao direito do outro, e a gente não está vivendo com isso, talvez as crianças não estejam aprendendo isso. Esse excesso de liberdade, sabe, Marina, eu acho que tem que ser dosado um pouco isso no curto prazo. Acho que essa é alguma solução, não como fazer, eu não sei. Não sou dessa área, mas eu me angustio e não sei se vou mudar isso com a minha idade e vou ver isso modificado. Acho que a gente escuta essa conversa faz 50 anos, desde que eu sou adulto inteligente, e essa conversa é a mesma. E a gente só piora os índices de criminalidade, só piora a pobreza. Esses discursos não têm casamento efetivo, não têm entregas efetivas. Eu vejo pessoas que têm. A pobreza aumenta, Marina. A gente não está resolvendo isso. A gente quer com umas teorias maravilhosas, mas não está resolvendo isso. A violência não diminui, Marina. Então a gente tem que passar um pouco da semântica para a prática. Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de prática e percepção realista do ambiente que vivemos. Desculpa, Marcelo. Jorge, eu acho que a gente tem aqui alguns dados que mostram que você não está inteiramente correto. Quando a gente olha Perfeito. os dados de crime na nossa cidade, tem muito crime diminuindo. Isso não significa que a sensação de insegurança e que a sua experiência de ter sido sequestrado não seja legítima. Morumbi foi o pior índice de Mas, crescimento. E falei para o secretário, você ganhou um número, levei os números para sim, ele. Foi o pior número de sim, segurança esse distrito eu, aqui. eu E a coisa entendo e é eu acho que no horripilante, Morumbi. entre os outros índices. Eu levei esses números para o secretário de Segurança Pública lá na nossa reunião, dia 26 de setembro. Ele falou, é isso mesmo. Eu falei, então você tem que priorizar. A gente sente mais, está mais perto do crime. Então, meu sentimento não é universal. É onde eu vivo, é onde eu transito, é onde eu circulo, é onde eu vejo. Então, eu acho que usar média, Marina, também é subjetivo.
Na média, Marina, se você pôr um cara com a cabeça no forno de micro-ondas e o pé no bloco de vidro, está com boa temperatura média. Ela não diz muito, ela esconde. Marina, as médias escondem. Eu não quero Mas eu não atacar os estou médios, usando média. quero Eu não atacar estou os usando fatos. média. É que, em média, os índices caíram. Não é bem assim. Acho que você. Bom, é meu ponto de vista. No meu Não, em caso, média não. Os subiu. índices caíram, não é Os meus média. Os não. índices Os caíram. nossos Eu não. Os acho que a nossos. experiência de vocês, do território de vocês, é muito diferente de outros espaços. E é legítimo. Eu não estou falando que não é legítimo você falar que está difícil viver no Morumbi. Tanto que eu pus como uma das minhas prioridades de pauta a segurança. Porque eu sei que isso está incomodando a vida. A vida não está boa, a vida é muito assustadora. Mas o que eu acho é que a gente precisa conseguir, e esse é o exercício da classe política, no meu entendimento, pegar a experiência única das pessoas, olhar o que os dados mostram e como a gente caminha entre eles, para pensar políticas para o futuro. Porque eu não posso atender a partir da experiência do Jorge apenas, e não é, eu sei que não é só o Jorge, tem muita gente que sofreu que nem você, tá? Mas eu tô pegando aqui na nossa reunião e tomar isso como verdade única da cidade. Não é. A gente precisa olhar o que você está dizendo, e não é só você, o que os dados mostram, aonde que os dados mostram que efetivamente cresceu e não está bem, e como é que a gente atua de forma inteligente aonde está pior. Por exemplo, no Morumbi. É só para eu conseguir trazer Não, você está certa, o Marina, mas pensamento veja final. bem. O Sair de, professor sair de, sair de Elian, eu não sei como fala o seu nome, mas eu já vi ele levantando a mão algumas vezes. Não sei se ele quer falar alguma coisa, Eu não vi, não desculpa. apareceu aqui, mas só para você saber, Marina, Desculpa, vocês sair de, conseguem me ouvir? sair de 7 mil furtos, furtos Queria aqui fazer uma Conseguimos, na pergunta. conseguimos, cidade, professor. viu, Marina? Sair de 7 mil furtos na cidade para 5 mil, fantástico, né? 12%. 5 mil é demais, Marina, é intolerável isso. Os números estão intoleráveis. Não é os índices que estão ruim ou bom, os números estão intoleráveis. Desculpa, mas eu vou deixar o professor Não, falar. você não precisa me convencer que segurança é ruim. Eu pus como pauta, porque eu entendo que é ruim. Não, Eu só não, não acho que a estou gente dizendo precisa pensar segurança. ela Não, de diferentes formas. Mas vai lá, professor, é por que nós favor. evoluímos, mas só um pouquinho, né? Nós evoluímos de uma discussão de como ser da disciplina e ordem nas escolas, porque elas podem ser foco disso. A gente discutiu isso, evoluímos para a segurança. Então, não estamos falando da segurança que está ruim, é de um contexto que você trouxe, e com muito embasamento. Vem da tenra infância, vem da primeira infância, vem da escola, está perfeito. Eu digo do presente, o curto prazo existe uma solução. A gente já conhece isso, mano, esse discurso é antigo, que é uma cadeia de soluções. Mas o presente está insuportável. Então, alguma coisa de curto prazo, de imediatismo, tem que ser resolvida. Eu digo até, vou colocar aqui, essa revisão, Marina, de idade penal, maioridade penal, o cara com 16 anos podia ter me matado. Está de menina com você nada com isso. Se eu mato ele, estou perdido, em defesa própria. Está insuportável. Então, a gente tem que começar a cair numa realidade, entender esses processos sociais, sim, mas atacar de fato, não desprezar 6 mil. 7 mil é muito, 6 mil é insuportável. Então a gente tem que olhar os números e não o percentual de crescimento ou decréscimo. Acho que essas visões são muito simplistas, eu acho. Tem que ser mais efetivas no fato. Desculpa, professor, fique à vontade, professor. Desculpa aí, professor Ah, Elian. muito obrigado. Boa noite a todos aí. Me desculpe ter entrado tarde e saído, porque eu não estava conseguindo ouvir. E te escutamos Mas, bem aqui, tá muito boa sua voz aqui, viu? tá bom, obrigado. Mas, candidata Marina, eu gostaria de saber o seguinte: eu gostaria que a senhora explicasse em rápidas palavras, para depois eu poder fazer o questionamento que eu pretendo, o que que a senhora quer dizer com aproximação com a escola? Por que que eu pergunto isso? Eu sou da área do ensino, né? Eu sou engenheiro, mas trabalhei na indústria há 35 anos e fui para a área de ensino na Universidade Federal do ABC, onde eu sou docente na área de engenharia. E a visão que eu tenho do ensino brasileiro hoje em dia é catastrófica. O ensino ele está completamente falido no Brasil, É né? verdade. Não, isso para mim é uma coisa clara. Eu tenho 30 anos de atuação na área do ensino. E a visão que eu tenho de ensino é uma catástrofe. O ensino brasileiro está efetivamente falido. É isso que eu posso dizer sobre o ensino. Concordo com você, professor. Vai lá, Agora, a senhora fala da aproximação com a escola. Eu vejo Professor, que deixa eu só o te perguntar uma discurso. coisa. É que a aproximação com a escola deve ter sido no meio de uma frase que eu estava construindo uma ideia. Eu preciso que você me traga um pouco mais, porque eu não consigo lembrar de onde foi que eu falei isso. Não, você comentou que. Desculpa, eu posso tratá-la por você? Você é muito jovem, né?
Você comentou que dentro das suas propostas estava a aproximação com as escolas, a aproximação com os alunos, tal. O que é que eu tenho, qual a minha opinião sobre isso? Isso eu acho que é uma política constante da maioria dos políticos brasileiros, a aproximação com a escola. Isso me cheira doutrinação ideológica, Uhum, uhum. é o que me cheira. Quer dizer, quando a senhora fala, nós vamos nos aproximar da escola, para mim, pisca imediatamente doutrinação ideológica, né? E quando não é isso que a escola brasileira precisa. Perfeito. Aliás, eu diria que hoje em dia ela está péssima, o nosso ensino está assim, ladeira abaixo, falido, absolutamente falido, justamente por conta da aproximação com a política, que foi catastrófica também, né? Perfeito, professor, perfeito. Nós tivemos atuações de ministro da Educação, que foram atuações essencialmente políticas e não pedagógicas, e o resultado foi uma catástrofe total, né? Eu lido com alunos, conforme eu comentei aqui, há mais de 30 anos, e eu estou vendo assim a qualidade do aluno, o nível do discente piorando ano após ano, em situações que chega a me dar pena, né? Eu dou aula para alunos de final de curso de engenharia. Eu pego crianças de pré-escola no curso de engenharia, né? Aluno que chega para mim e fala assim: ah, eu não tenho lápis, eu não tenho caneta. E se eu viro para o aluno e falo assim, vire-se, isso é problema seu, o aluno vai ainda reclamar, né? Então, essa aproximação que a senhora fala é uma coisa, na minha opinião, muito incerta, muito sombria. Eu tenho dúvidas em relação a essa intenção, porque o que eu entendo disso é pura doutrinação ideológica. E aí Perfeito. eu gostaria de emendar o porquê desse meu questionamento. Senhora Marina, a senhora acha que a função de um vereador na cidade de São Paulo é se aproximar da escola? A escola tem professores, diretores, orientadores pedagógicos, vice-diretores, pedagogos. A escola está para lá de abastecida. Ela não precisa de vereador. A aproximação de política com a escola, na minha opinião, é catastrófica. Por outro lado, o que eu vejo numa cidade como São Paulo, a cidade onde eu nasci, onde nasceram meus pais, onde nasceram meus avós, onde nasceram meus bisavós? Uma cidade absolutamente não amigável, absolutamente. Você anda numa cidades que eu conheço. Você anda em Paris, você anda em Dublin, você anda em Até a próxima, Londres, Beatriz. você anda em Nova York. O que você vê? Cidades amigáveis, cidade que tem em qualquer lugar o espaço para uma pessoa sentar, relaxar, conversar, descansar, né? Coisa que São Paulo não existe. Você anda no centro de São Paulo, é a coisa mais catastrófica e caótica que eu já vi na minha vida. Você não tem um banco, uma praça, um local limpo para sentar. Então, a minha pergunta, senhora Marina, é a seguinte: qual a função de um vereador, na sua opinião? É interferir no ensino ou é cuidar da cidade? Por que eu pergunto isso? Professor, Porque a aproximação da política com o ensino foi, conforme eu já falei, uma catástrofe total. O resultado é isso que nós temos aí: um ensino podre, perdido. Você tem um aluno se formando no primeiro grau, analfabeto, que não sabe tabuada. É a realidade nossa, né? Então, quer dizer, a escola brasileira já se aproximou demais da política, não precisa mais. Concordo, professor. Então, primeiro, o que a senhora pretende com a aproximação da política com a escola? Doutrinar um pouquinho mais do que já está doutrinado e perdido? Segundo, como vereadora da cidade de São Paulo, o que a senhora acha de uma cidade que é imunda, insegura, calçamentos Escura. catastróficos, onde você, uma pessoa de terceira idade andar em São Paulo é um convite a um acidente, né? Verdade. Quer dizer, uma cidade que não tem um cuidado de nenhuma espécie, não tem nenhum traço de amigabilidade, não tem nenhum traço de uma cidade humanitária.
ou humana, digamos assim, não humanitária, né? De uma cidade humana. Quer dizer, nesse quadro que eu estou enxergando, a senhora vem aqui falar que quer se aproximar de escola. É, A Professor, senhora, eu só a senhora está discordo, meio professor, equivocada porque não foi do só isso que cargo. ela disse, tá? Eu só discordo, professor. desculpa, meu pai está o tempo Não, todo falando deixa eu, que concorda, posso mas só, eu não por foi favor, isso que eu responder? ouvi. Espera aí, Juliana, Não. vamos ter ordem aqui. Agora ela vai responder, depois tem a A minha Beatriz e depois tem o colocação Cláudio. era Levanta a essa. mão, Por Ju, que aí favor, você vai. fiquem à vontade. Ótimo. Olha, pessoal, espera um Professor, pouquinho, só para com estar a ordem todo o meu aqui. respeito. Não, Jorge, eu vou responder, né? Não, Acho que não, agora é a espera um minha hora pouquinho de só responder. para informar. A Beatriz é o próximo, o Cláudio é o próximo. Quem quer falar, levanta a mãozinha que eu vou colocando na ordem. Fique à vontade, Eu desculpa. não achei a mãozinha. Onde eu acho a mãozinha para levantar? Eu não consegui No achar. rodapé passa o seu cursor para o rodapé da Lá tela. no Desce para cima. rodapé, gozado, eu Desce. não estou conseguindo enxergar aqui. Eu Bom, trabalho o com senhor já perguntou, né? Eu posso só Mas perguntar, vamos porque lá, eu também vamos em falei frente, que está professor. chegando no já horário, perguntei, só para a tudo Vamos gente em bem. não frente. perder tempo. Vamos em frente, professor. Professor, com todo o respeito, a minha sensação é que o senhor já queria falar isso e não conseguiu me escutar. Porque em nenhum momento eu falei sobre a aproximação da escola e me sinto um pouco ofendida com o senhor falar que eu estou propondo uma doutrinação ideológica sombria. Realmente, eu queria pedir para o senhor, já que o senhor não conseguiu acompanhar a minha apresentação inteira e como está sendo gravada, para o senhor depois assistir, para entender que as propostas que eu trouxe não trazem, não dizem em absoluto o que o senhor tentou trazer aqui. A minha sensação é que efetivamente o senhor está bastante frustrado com a educação da nossa cidade e quis contar para a gente o que aconteceu. Porque quando eu trouxe propostas que diziam respeito à escola, eu trouxe elas com um recorte para a educação infantil, para as creches, dizendo que eu entendia que, da minha perspectiva como vereadora, cabe a mim fiscalizar, e eu trouxe o recorte das conveniadas, porque as conveniadas não têm estrutura para atender as crianças, não têm formação, que nem as creches diretas, e não têm e não pagam que nem as creches diretas. Do outro lado, o que eu disse que tinha como proposta era proibir o uso de celular nas escolas, para garantir que as crianças e os jovens se desenvolvam no seu máximo potencial. Em nenhum Mas, momento eu falo. Não, não, agora o senhor vai Marina, Professor, foi responder. agora, você que falou professor, comigo que eu vou proibir cortar o o senhor, uso de professor, celular na professor, escola professor, por favor. é Eu uma vou coisa cortar. que nem está no âmbito de Professor, um vereador. professor, por favor, escuta, professor. O senhor é professor, vamos pôr um pouco de educação. O senhor já falou, teve seu tempo, agora é ela, depois são os outros. Por Ok. favor, professor. Fique à vontade, Marina, por favor. Desculpa, Marina. Me desculpe, Marina. Eu não consegui controlar, ela saiu. Se a gente não tiver um pouco de disciplina, fica um pouco difícil, viu, gente? A gente tem que ter um pouco de disciplina. Professor, o senhor foi feliz, mas agora é o vice. Voltou? Marina, Voltei? me perdoe, a gente conseguiu Voltei, controlar o né? clima aqui, voltou. Agora fique à vontade. Voltei. Tá bom. Então, efetivamente, eu não sei da onde que o senhor tirou que eu estou querendo doutrinar estudantes. Eu realmente, assim, posso, assim como eu recomendei o senhor, eu posso também assistir novamente depois de gravado, Jorge, e aí encaminho uma resposta tentando encontrar em que momento que eu falei que Marina, eu, fica como tranquila. vereadora, quero. Não, não, não estou tranquila, não. Eu Não, estou tá bastante gravado. importante. Me Tá importa gravado em algum bastante lugar. poder responder isso, A porque gente eu vai achei que o respondendo. professor passou um pouco do tom do que a gente É. estava, e para mim é bem importante poder responder por escrito para vocês qual é o meu Posso posicionamento propor uma a coisa, Marina? partir do que eu vou rever. Acho Tá que agora é a hora perfeito. da Beatriz, né? Porque senão o pessoal não fala. Beatriz, por favor, agora é você, Beatriz. Obrigado, Marina. Boa noite a todos. Jorge, obrigado por essa oportunidade. Marina, eu estou aqui como professora, agradeço imensamente a sua fala, né? É muito nítido a questão das escolas conveniadas. Eu te agradeço muito pela sua colocação, e é isso mesmo que a gente precisa, inclusive nas conveniadas, garantir que os professores têm um mínimo de formação com as crianças, né? Para estar Perfeito. atendendo. Não só na questão as creches não pode só ser um depósito de crianças. As Parabéns. conveniadas têm que ter a mesma garantia de educação que tem nas escolas, nas EMEFs, né? Então, eu te agradeço muito pela sua colocação. A questão da aproximação também se dá pela presença dos pais nas escolas, né? Muitos pais acham, tá na escola, então os professores que se virem para educar.
Então, quando a gente fala de aproximação, a gente está falando também da parceria que os pais têm que fazer na questão da educação, do educar. Os pais precisam participar das reuniões, acompanhar a vida dos filhos na escola e não jogar simplesmente a educação para os professores. Uma outra coisa, Marina, que eu queria te agradecer é a sua fala na questão do meio ambiente. A gente tem que propor melhorias e não dá para ficar esperando daqui 20 anos para que essa melhoria chegue. A mudança climática já está aí presente nos nossos dias, né? Então, eu só tenho que te agradecer. Na verdade, não é uma pergunta, né? É, é um agradecimento mesmo. Espero que tenha na Câmara pessoas que tenham esse olhar, tanto para a educação quanto para a questão ambiental. Muito obrigada. Boa noite. Ó, pessoal, só para completar, Obrigada, Beatriz. a próxima é Cláudio, Rosângela e Paulo. Viu? A sequência é essa. Você quer se pronunciar sobre o que ela falou, Marina? Não só agradecer. Obrigada, Tá bom. Beatriz. Então agora vamos para o Cláudio Vieira, em seguida a Rosângela, tá bom? Por favor, Cláudia. Boa noite, todos me ouvem? Todos sim, com muita clareza. Bom, não vai ser pergunta, eu gosto de falar sempre com as pessoas que eu gosto e eu tô vendo muitas pessoas aqui que eu gosto, que eu já convivi muito tempo próximo delas. Paulo, um grande parceiro, um cara que sabe muito bem que nos momentos mais difíceis estava comigo, Jorge, Juliana, e a Marina, né, uma pessoa que eu posso dar o meu testemunho, porque eu estava lá junto também, andei no gabinete. Você é uma pessoa fantástica, você batalha, você luta, aprendo muito, né? Hoje não é o meu dia, não vou falar de mim, eu vou falar de você. Você é uma pessoa brilhante, eu sempre achei isso, você sabe disso. A gente conversou muitas vezes dentro do gabinete. Aliás, algumas coisas aqui no bairro também que a gente conseguiu foi justamente lá pelo gabinete do Floriano, e eu não esqueço das pessoas, né? Gratidão eterna. Muito obrigado por tudo que você falou hoje, viu? Muito legal mesmo. Aprendi mais um pouco com você. Um abraço para todo mundo. Valeu, Cláudio. Agora vamos para a Rosângela. Calma aí, deixa eu só agradecer o Cláudio. Eu fiquei Claro, super Marina. animada quando você Oi. entrou, porque essa é uma relação que começou com Acompanhe o Vereador, né, Cláudio? Faz muito tempo. E Esse cara era, trabalhou muito nisso, viu? dizia a respeito de uma coisa que para mim é muito cara, que é fazer uma política do diálogo, de poder de fato estar próxima da população e construir um mandato com a população. Não é um mandato que é só da Marina. Ele é a Marina, estou lá, obviamente, mas ele é construído coletivamente, assim, em torno do que a gente entende que são as convergências que fazem para de fato conseguir mudar a qualidade de vida da população. E eu lembro muito da época que a gente estava próximo. Obrigada, viu, Cláudio? Agora, Rosângela, você, Rosângela, por favor, fique à vontade. Olá, boa noite. Acho que a gente se estendeu muito aqui, Marina, e eu não quero me prolongar mais, mas eu queria te falar, te parabenizar. Eu tive uma surpresa extremamente agradável com você. Me senti muito representada pela sua fala. Eu ouvi uma candidata vereadora que ela consegue enxergar o todo, porque o que eu vejo muito são pessoas trabalhando na consequência e não na causa, e não no problema. Eu vi em você uma pessoa que enxerga realmente as coisas como elas são, né? Que existe um uno, que nós somos um todo, né? Enfim, alguém assim que falou com tanta propriedade sobre a pauta ambiental, porque as pessoas jogam lá na frente, né? Como a Beatriz bem colocou, né? Ai, gente, temos que cuidar. Não, o futuro já passou, gente. Tá? O futuro está lá atrás, as pessoas ainda não entenderam a nossa crise que nós estamos vivendo, é muito sério. Marina, eu quero conversar com você mais, não vou me estender. Na verdade, eu quero fazer um agradecimento, porque eu me senti representada pela tua fala, né? Você vai ter meu apoio aqui, estou falando declaradamente. Quero conversar mais com você enfim, alguém assim que eu senti muito representada pela tua fala. Só quero fazer um adendo que nossa região é uma região muito adensada, é a mais populosa do município, e nós não temos muito por onde crescer na questão ambiental. Então, são corredores verdes, são jardins de chuva, tornar nossos pisos mais drenantes, evitar enchentes. Então, esse olhar é que está tão difícil as pessoas entenderem a urgência, e acho que a Marina conseguiu sintetizar muito. Gostei muito da tua fala, Marina, obrigada mesmo. Marina, agora é você. Está eleita, viu, minha filha? Obrigada, Rosângela. Muito obrigada, viu? Ó, se você quiser falar comigo, o Paulo Errara tem meu celular, pode passar, Paulo.
E tem minhas redes sociais também, que é Marina Bragante. Agora o Eu só Paulo. tô. Tá bom, bora, Paulo. Então, eu entendo que a importância, retomando essa questão, é importante o vereador estar próximo das políticas públicas do município. A educação faz parte de uma política pública do município. Creche, EMEF, EMEI, faz parte. E o vereador precisa, de fato, estar próximo, entender os desafios que uma escola enfrenta, que um professor enfrenta numa sala de aula, para cobrar o executivo políticas públicas, como atuar com a primeira infância na comunidade lá na frente. E na questão ambiental, a importância, para falar em árvore, nós sabemos que, infelizmente, a questão das áreas verdes em muitas subprefeituras tem a ver com esquema para receber dinheiro. Poda de árvore, você paga 10 mil reais, eu consigo podar a sua árvore, mesmo que não tenha. Então, a fiscalização em cima disso, na subprefeitura, é muito importante. O papel do vereador nesse sentido é essencial. Inclusive, fiscalizar a Secretaria do Verde, que o pessoal não percebe o buraco de corrupção que existe dentro da Secretaria do Verde, e acho que é importante o papel do vereador, da Marina, lá, cobrando essas questões e a transparência dos processos na Secretaria do Verde. Só para você ter uma ideia, quando você abre um SEI na Secretaria do Verde, você pode acompanhar pela internet, mas todos os documentos são taxados como você não tem acesso, você não consegue acompanhar. Eu acho que faz parte do vereador cobrar essa transparência do executivo nos processos, para que tenha controle social. É isso. E parabéns, Marina. Você já sabe que você tem o meu voto. Parabéns. Marina, agora é você. Paulão aí. Não, queria agradecer o Paulo. Ele viu tudo isso começar a acontecer em mim, a minha vontade de trabalhar, de me preparar. Então, fico feliz de você estar aqui. Paulo, manda um beijo para a Sandra, que eu vejo a mão dela aqui atrás de você. Oiê! Tá lá, tá lá. Beijo, querida. E, Jorge, eu tenho um compromisso às 8h30. Então, eu preciso que a gente se encaminhe para o final. Só quero, antes de encerrar, agradecer a oportunidade, conversar com a população. Para mim, durante a campanha, me engrandece como candidata, porque eu aprendo sobre a cidade e não tenho dúvida que, se eu for eleita, também me faz uma vereadora melhor, mais próxima das dificuldades que a gente tem nos diferentes territórios da cidade. Vou reforçar o pedido de voto. O meu número é 18.000. A minha rede social é Marina Bragante. A gente está caminhando para a última semana de campanha, faltam só 8 dias e 4 horas. Para ser eleita, eu preciso de muito voto. Então, se vocês quiserem receber material para pedir voto para as pessoas que estão próximas de vocês, seja ele virtual ou físico, entre em contato comigo nas redes sociais que a gente manda. Muito obrigada pela oportunidade, e eu queria mesmo a gravação para poder responder ao professor. Se você puder me encaminhar depois, Jorge, eu agradeço. Vou colocar no tá? site, depois você pega lá. Obrigada. Olha, Marina, Muito obrigada. Em nome do grupo, quero te agradecer, sua gentileza de estar aqui conosco, essa transparência e seu alinhamento. Você viu que você alinha com quase todo mundo aqui dentro, não há controvérsia disso, não. Em alguns momentos eu dei pitaco que eu concordava, porque eu concordo com uma coisa. A gente está com esse ensino ladeira abaixo. Você vê os índices que a gente acompanha, né? Nacional, local, onde se pensar, algumas ilhas de excelência. Aí o cara do Paraná ganhou uma escola pública entre as 10 melhores do Brasil. Então é vontade, é interesse, é profissionalismo, é dedicação. Mas a nossa educação em geral, você fala de média, de estatística, está declinando. Então não é possível progresso social, como você disse, se não preparar as bases, se não preparar isso. Isso está estancando, talvez agravando mais os desníveis sociais, os conflitos sociais, a violência, por causa disso que você defende, que o ensino eu também, é fundamental para evitar isso. E se ele declina, evidentemente ele impulsiona esse lado nefasto da nossa vida. Mas muito obrigado. Deixa eu fazer só um comentário para a Marina e para você, Jorge. A questão da educação é importante, mas a afetividade, que foi uma coisa que a Marina comentou aqui, é super importante. Eu vou dizer um exemplo. Eu estava precisando de uma menina para trabalhar comigo na associação, que eu trabalho na Associação dos Moradores de Vila Nova Conceição. Pensei na Emily, que foi aluna minha desde pequenininho. Aí entrei em contato com ela. A irmã dela está fazendo o INSPER, está no 7º semestre. Nossa, INSPER? Que beleza! E ela está fazendo engenharia espacial.
Nossa, A Emily cara. está fazendo engenharia espacial. Uma menina de comunidade carente. A nossa ONG, Paulo? Então, Nossa, que tem saída, tem solução. É esse olhar que a Marina tem que a gente precisa e olhar melhor para a educação. E ela é aluna de Paraisópolis, Nossa, que cursou legal. as escolas do ensino fundamental. Eu fiquei muito surpreso e grato. Falei, nossa, Emily, legal, fazendo engenharia espacial. Então, Meu Deus, que beleza. eu tenho esperança e eu acho que nós temos futuro, sim. Temos sim, Paulo. Obrigado, Marina, a todos vocês. Ô, Eu Marina, não vai no tenho dúvida, site. Paulo, que a gente tem futuro melhor. Obrigada, viu, gente? Boa noite, um beijo para Bom vocês. se ver, Mar. Bom ver vocês todos. Beijo. Tchau, tchau, Marina. Tchau.